dia, meus irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Que Deus fale ao seu coração, amém? Vamos ler? Uma passagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 31, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem, a gente lembra que foi quando Jesus foi ir ao encontro dos seus discípulos, né? Era alta madrugada e ele foi sobre as águas. E Pedro pediu para ir ter com ele. E Jesus falou para Pedro ir, né? Vem Pedro. Quando Pedro coloca o pé na água, ele dá um passo de fé. E ele está olhando para Jesus. E ele consegue caminhar. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro começa a reparar e a avaliar, sabe? E a racionalizar tudo que acontece ao seu redor, as condições do tempo, a força do vento, ele tira os olhos de Jesus. Lembrando que Pedro, ele era um pescador, e ele conhecia as condições do mar, e ele sabia que não estava normal ali. Então, quando Pedro começa a ver o mar agitado, o vento forte, ele começa a tirar os olhos de Jesus, e ele lembra que ele teve algumas experiências ali, que não foram boas, e aí ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, é porque ele perdeu o foco. Porque Pedro começou a considerar a força do vento, e ao fazer isso, ele começou a avaliar o que era mais importante. A palavra que Jesus tinha falado para ele: vem, que eu estou aqui, vem ao meu encontro, ou o que ele estava vendo, as circunstâncias. Então ele começou a pesar e avaliar o que era mais verdadeiro. A palavra de Jesus, quando disse: vem Pedro, pode vir, estou aqui, vem caminhando, vem olhando para mim. Ou o que era verdadeiro, as circunstâncias, a força do vento, a agitação do mar, tudo que ele estava vendo com os olhos deles naturais. E aí Pedro começou a gerar um medo em Pedro. Nesse momento Pedro estava com medo. E quando a gente começa a ter um medo, esse medo faz gerar uma dúvida no nosso coração. Essa dúvida que foi gerada em Pedro, que fez ele duvidar: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir andar? E geralmente essa dúvida, ela nos tira o foco. E quando a gente tira o foco de Jesus, a gente começa a perder a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é cada vez mais firmada quando a gente está olhando para Jesus e focando Jesus lá na frente. Então, o medo gerou uma dúvida, e essa dúvida, ela gera uma falta de fé. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começou a perder o foco, começou a perder a fé. E ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, ele clamou, ele falou: Senhor, Jesus, tem misericórdia, Senhor, salva-me. E Jesus prontamente, como diz a palavra, prontamente, ele estendeu a mão e puxou Pedro das águas. E salvou Pedro, né? Como diz aqui, ele puxou, estendeu a mão, ele socorreu Pedro prontamente. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente está num momento de dúvida, essa dúvida vai gerar falta de fé no nosso coração. A gente tem que clamar a Jesus, tem que clamar, buscar, entender de Deus, falar: Senhor, socorre-me, estou precisando da tua ajuda, nesse momento que nós estamos afundando. Mas a Bíblia não diz que Pedro e Jesus voltaram nadando, não. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que você pode ver aqui no 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então a Bíblia não diz que eles voltaram nadando. Mas então a gente pode ver que mesmo tropeçando, Pedro se permitiu confiar em Deus.
né? Ele entendeu que o foco era Jesus. E aí ele começou a caminhar sobre as águas com Jesus para voltar para o barco, né? E foi a sua ousadia, foi a sua intrepidez, foi a sua confiança em Deus que tornou isso possível. Ele escolheu abrir mão dos seus achismos, da sua força, dos seus valores. Ele abriu a mão das suas experiências naturais para experimentar o sobrenatural de Deus. Então, que nós possamos nesse dia, sabe, abrir mão dos nossos achismos, das nossas condições naturais que nossos olhos naturais estão enxergando, para experimentar o sobrenatural de Deus. Deus tem o melhor para nos dar. Então Ele só quer apenas que a gente abra a mão da nossa força, do nosso achismo, daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, tá? Porque Ele tem o melhor para nós. Ele quer que Ele quer que a gente foque nele, que a gente caminhe olhando para Ele, porque Ele tem o melhor para nós. Então Ele quer que a gente abra a mão, sabe, do nosso natural que nós vivemos, para experimentarmos do sobrenatural dele. Então que possamos, irmãos, nesta manhã, começar a experimentar o sobrenatural de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Que nós possamos tirar o nosso foco da circunstância, das condições naturais que nós enxergamos, para entender que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. É um Deus que faz o impossível acontecer, e que possamos gerar essa fé cada vez mais que nós focarmos em Jesus. Amém? Que o nosso foco, a partir de hoje, para o resto das nossas vidas, que o nosso foco possa ser Jesus em nós. Amém? Que essa palavra venha falar ao seu coração e venha gerar uma fé que leva embora todo medo e toda dúvida e toda insegurança. Por isso que eu oro a Jesus e peço que nos fortaleça na fé nele, e o nosso olhar esteja sempre nele, em todos os momentos da nossa vida, não importa as circunstâncias. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?